Imagine-se por um instante no meio da noite. Um sussurro gelado ecoa pelo corredor vazio da sua casa. Você pisca, tenta se convencer de que foi apenas um vento, mas então uma sombra se move no canto do seu olho. Arrepios sobem pela sua espinha. Você já sentiu essa dúvida, essa mistura de medo e curiosidade que te puxa para o desconhecido? Se sim, prepare-se, porque o que vou te contar agora vai te prender do início ao fim. Respire fundo e embarque comigo em uma jornada por 5 lugares tão misteriosos quanto a sua própria mente. Lugares onde o véu entre os mundos parece mais fino, onde os ecos do passado se recusam a se silenciar. E o mais surpreendente, o último lugar dessa lista está bem mais perto do que você imagina, bem aqui no nosso Brasil. Se você é um caçador de mistérios, um desbravador do inexplicável e sente um magnetismo por aquilo que a ciência ainda não consegue explicar, então venha desvendar esses segredos comigo, aqui no Mysterium X. E se você já se sentir arrepiado em algum momento, não se preocupe, é normal. Apenas prepare-se para o que vem a seguir. Passado, os 5 lugares onde o sobrenatural permanece. Existem histórias que transcendem o tempo, relatos que se agarram à nossa imaginação e nos fazem nos questionar os limites da realidade. Desde ilhas repletas por bonecas com olhos que parecem seguir você, até castelos onde maldições ancestrais ecoam pelas ruínas. O mundo está cheio de locais assim, onde o sobrenatural parece fazer morada. Prepare-se, porque a seguir vamos mergulhar em algum dos casos mais notórios de aparições e lugares assombrados que permeiam o imaginário popular. Ilha das Bonecas, no México, o Santuário Sombrio de Don Julián. No coração do complexo de Xochimilco, um patrimônio mundial da Unesco, esconde-se um local que mistura a exuberância natural com um mistério perturbador, a Ilha das Bonecas. Imagine um lugar onde centenas de bonecas, muitas delas mutiladas e sujas, pendem de árvores e se espalham pelo chão, como se observasse cada passo seu. Essa é a criação de Dom Julián Santana Barreira, que nos anos de 1950 transformou a ilha em um santuário macabro. Dom Julián dedicou sua vida a coletar essas bonecas de lixões e canais, convencidos de que elas apaziguariam o espírito de uma menina que, segundo ele, o atormentava. Sua morte em 2001, seja por um ataque cardíaco ou um destino ligado ao da menina, ainda é um mistério para os moradores locais. Muitos acreditam que seu espírito permanece na ilha, alimentando as lendas de bonecas que ganham vida, sussurrando e se movendo sozinhas à noite. É um aviso que ecoa entre os visitantes. Ofereça presente às bonecas ao pisar na ilha, para evitar o trágico destino de Dom Julián. Você teria coragem de desafiar essa lenda? Comente aqui com o número 1 embaixo. Número 2. O Castelo de Bangar, Índia, o peso de uma maldição ancestral. Viajemos agora para a Índia, para o enigmático Castelo de Bangar, um forte construído em 1573, que hoje se encontra em ruínas, envolto em lendas de maldições e assombrações. Duas versões dessa maldição se entrelaçam na história do local. A primeira fala de um mago tantra que, apaixonado pela princesa Ratnavati, lançou um feitiço de amor sobre um perfume. A princesa, ao descobrir a artimanha, jogou o frasco em um pedregulho que esmagou o mago. Em seus últimos suspiros, ele amaldiçoou a princesa, sua família e toda a aldeia. No ano seguinte, uma guerra ceifou a vida da princesa, dos moradores do castelo e de quase todo o exército de Bangar. Dizem que as almas dessas pessoas assombram o forte à noite. A segunda versão envolve um sadhu chamado Baba Balal Natar, que vivia no topo da colina onde o forte foi construído. Sua condição para a construção era clara: nenhuma sombra do forte deveria cobrir a sua casa. Contudo, Ajab Singar, neto do Madhu Singar, desrespeitou a condição, construindo colunas que projetavam sombras. A maldição foi então lançada sobre o forte e toda a aldeia, condenando seus moradores à desolação e fazendo com que qualquer tentativa de construção de telhado desmorone inexplicavelmente. Ao imaginar a história, você consegue sentir o peso desses séculos de desespero e tragédia? Comente 2 se gostou dessa história. Número 3.
Hotel Banff Springs, Canadá, o luxo envolto ao mistério. Das ruínas de um castelo amaldiçoado, seguimos para o luxuoso Hotel Banff Springs, no Canadá, um edifício histórico, erguido em 1888 pela Canadian Pacific Highway. Apesar da sua arquitetura imponente e sua localização deslumbrante, o Parque Nacional de Banff, o hotel guarda histórias que vão além de glamour. O hotel original era de madeira, projetado por Bruce Price. Foi destruído por um incêndio em 1926. A estrutura atual, um conjunto de edifícios projetados por Walter S. Pater e John O'Rourke, foi designada como Sítio Histórico Nacional do Canadá em 1988. Mas as histórias que realmente intrigam são as de seus hóspedes, mais permanentes. Relatos de aparições e fenômenos inexplicáveis são comuns, tornando este hotel um dos destinos favoritos para caçadores de fantasmas. Imagine-se em um quarto elegante, mas com a sensação constante de não estar sozinho. Você se hospedaria lá? Comente com o número 3 embaixo aqui se você gostou dessa história. Número 4. A Penitenciária Estadual do Leste, Estados Unidos da América, onde a dor deixou marcas profundas. Agora adentremos num local onde a própria arquitetura parece gritar histórias de sofrimento. A Penitenciária Estadual do Leste, nos Estados Unidos da América. Com seus muros de pedra imponentes, corredores em ruínas e celas precárias, este lugar, fechado em 1971, é considerado por diversas fontes um dos mais assombrados dos Estados Unidos. Imagine 142 anos de história, repleto de suicídios, loucuras, doenças, assassinatos e torturas. Os castigos infligidos aos prisioneiros eram tão brutais que arrepiam a alma. O banho-maria, onde detentos eram pendurados no inverno até o gelo se formasse na sua pele. A cadeira de loucos, que cortava a circulação ao ponto de exigir amputações, e a mordaça de ferro, que rasgava a língua a cada movimento, e o buraco, uma cela subterrânea úmida, sem luz, sem contato humano ou sequer um banheiro. Não é de admirar que este local seja um centro de atividade sobrenatural. Programas de TV como Ghost Adventure e Ghost Hunters já exploraram seus corredores sombrios. O mais convincente, porém, são os relatos consistentes de experiências aterrorizantes de visitantes, funcionários, guardas e até mesmo ex-detentos, desde a década de 1940. Ao fechar os olhos e pensar nos gritos de dor que ecoaram por esses corredores, você consegue sentir a carga emocional que esse lugar carrega? Comente com o número 4 se você gostou dessa história. Mas me conta aí o que você faria se ao virar o corredor você se deparasse com uma sombra, um sussurro ou um arrepio que não pode ser explicado. Estes lugares não são meros pontos turísticos, são portais para um passado que se recusa a ser esquecido. E agora a cereja do bolo, o local que prova que o mistério está mais perto do que imaginamos. Número 5. Mina da Passagem, Brasil, os ecos silenciosos do ouro e da tragédia. Para fechar nossa lista com um arrepio bem brasileiro, vamos a Mariana, Minas Gerais, a Mina da Passagem. Outrora uma das maiores minas de ouro do país. Hoje é um local que sussurram histórias do passado, um passado que se recusa a ser enterrado. Imagine a corrida pelo ouro, a riqueza que brotava da terra, e então a tragédia. Há muito tempo depois do ciclo do ouro, uma inundação subterrânea ceifou a vida de 17 pessoas. A mina, que já não era tão próspera, foi desativada em 1954, mas sua história estava longe de terminar. Hoje aberta para turistas, a Mina da Passagem se tornou palco de relatos assustadores. Você consegue ouvir barulhos de correntes, badaladas de sino e até o vulto de um capitão inglês que, segundo a lenda, tomou conta da mina e morreu ali. São algumas das ocorrências relatadas por visitantes e funcionários. Mas os mistérios da Mina da Passagem vão muito além. Existe a triste lenda dos meninos de couro. Essa expressão era usada para se referir às crianças negras, filhos de escravos do século XIX, que trabalhavam na mineração manual de ouro. Esses meninos
entravam em poços verticais, tão estreitos que só permitiam a passagem de um corpo pequeno, em busca da salbanda, uma camada rica em ouro. Eles levavam consigo bolsas de couro para transportar o minério. Diz a lenda que muito ouro foi retirado por esse método e que muitos garotos ainda estão no fundo dos poços. Consegue imaginar o terror e o desespero dessas crianças presas na escuridão? E não para por aí. Conheça a lenda do capitão Jack Thomas Treloar, que era um inglês que capitaneou os trabalhos na mina na passagem do século XIX. Diz a lenda que ele nunca se recuperou da morte de sua esposa, a Lariana. Em 1867, era comum o capitão cavalgar do Morro de Santana até a passagem de Mariana. Ele voltou para a Inglaterra em 1871 e morreu em 1880, mas dizem que seu coração permaneceu em Passagem de Mariana, com sua amada esposa. Alguns relatos falam de um vulto fantasmagórico montado a cavalo que se identifica como Capitão Jack. Para quem o flagra rondando o cemitério dos ingleses, acredita que este seja o fantasma de Thomas Treloar, que após sua morte retornava para visitar a Lariana e assumiu a identidade genérica de Primo Jack ou Cousin Jack, daí o Capitão Jack. Embora a lenda não explique a fixação física ao cemitério, alguns sugerem que o ritual de batismo para os mortos da Igreja Mórmon, realizado no funeral de sua esposa, pode ter causado essa fixação ao nosso mundo. Você consegue sentir o eco da tristeza de um amor eterno? Se gostou desse conto, comente 5. E assim concluímos nossa jornada pelos 5 lugares mais assombrados do mundo e do Brasil. Cada um deles com suas histórias de dor, mistério e lendas, que persistem, nos lembrando que o véu entre o nosso mundo é desconhecido, muitas vezes, mais tênue do que imaginamos. Se você chegou até aqui, é porque a chama da curiosidade e o fascínio pelo mistério ardem em você. No Mysterium X somos movidos por essa mesma paixão e queremos que você faça parte da nossa expedição rumo ao inexplicável. Não perca a chance de se aprofundar em mais enigmas, revelações e histórias que te farão questionar tudo que você conhece. Convido você a se inscrever no nosso canal, o Mysterium X, agora mesmo, para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos ao desconhecido. Deixe seu like se essa jornada te arrepiou. Comente qual dessas histórias mais te intrigou e compartilhe com seus amigos que também amam um bom mistério. Sua presença aqui fortalece a nossa busca pela verdade, por mais sombria que ela seja. Até a próxima descoberta e que os mistérios do universo continuem a nos guiar.